dia santo! Santo dia! Então sejam muito bem-vindos a mais um Consagra-te TV, já que estamos falando sobre batalhas espirituais, sobre o nosso carisma, sobre tudo aquilo que envolve o fim dos tempos. Nós precisamos nos armar cada vez mais. Precisamos de armas e uma delas é o Movimento Sacerdotal Mariano, este livrinho azul, como muitos costumam chamar. E este livro vai nos ajudar no dia de hoje, nesta formação, a como a gente entrar no coração de Nossa Senhora, como a gente entender este movimento, como é que ele se chama? Movimento Sacerdotal Mariano. Por que será que é sacerdotal? Será que nós leigos podemos entrar nesse movimento? Será que a gente pode rezar com este livro? Será que a gente consegue entender aquilo que Nossa Senhora tanto pede nas suas aparições, que é a conversão do nosso coração? Meus irmãos, em primeiro lugar, a gente precisa entender que este livrinho, ele é um livro muito importante, principalmente para aquelas pessoas que tanto querem se aprofundar no conhecimento de Nossa Senhora. Não porque aqui você vai ter um compêndio de teologia, um compêndio de... Não, pelo contrário. Aqui você vai cada vez mais se tornar um fiel escravo de amor a Nossa Senhora. Já que nossa comunidade, a gente tem o intuito de fazer Nossa Senhora mais conhecida e amada, este livro muito fez Nossa Senhora conhecida e amada. E mais do que isso, prepara também para a volta gloriosa de Nosso Senhor. Este movimento sacerdotal mariano, ele tem origem com o padre Stefano Gobbi, que é este sacerdote de Nossa Senhora, que muito nos falou. Este sacerdote, vou contar um pouquinho da história dele. Teve uma certa vez que no dia 8 de maio, este padre pedia, rezava, clamava pela conversão de alguns sacerdotes que estavam fazendo coisas erradas, criticavam a igreja, criticavam a autoridade do Papa, faziam de tudo para que fizesse ao contrário daquilo que nos manda a igreja. E então, ele foi rezar e pedia a Nossa Senhora que lhe ajudasse, mas ele não sabia como, E em outubro do mesmo ano, ele pôde receber de Nossa Senhora o pedido pela oração pelos padres. E aí a gente já lembra um pouco também daquele tributo que a gente dá à Nossa Senhora, que é a oração pela santificação do clero. Hoje, nossa comunidade já fez com que muitas pessoas adotassem um sacerdote da Arquidiocese de Natal e da Diocese de Itapetininga, onde estas pessoas rezam todos os dias por um sacerdote adotado. E aí a gente já lembra o quanto Nossa Senhora já pedia anteriormente. Em 2006, nossa comunidade veio também, mais uma vez, confirmar este pedido de Nossa Senhora pela oração do clero, que tanto precisa. E aí, este movimento, ele se origina numa inspiração lá em Fátima, muito tem a ver com Nossa Senhora de Fátima, na Covadairia, onde este movimento, nascido mais ou menos em 1972, ele pôde começar de forma simples, com 3 padres, o padre Stefano, e depois foi crescendo, e atualmente existem mais de 100 mil sacerdotes inscritos, mais de 400 bispos e incontáveis leigos que entram neste movimento. Mas, para que serve este movimento? Este sinal de Nossa Senhora, ele pôde nos trazer uma semente que Nossa Senhora quer colocar no nosso coração. E que semente é essa? A oração. Em primeiro lugar, este livro é um livro também de oração. Porque não adianta você pegar este livro do Movimento Sacerdotal Mariano, você ler algum escrito em determinado dia e você apenas colocar este livro na sua cabeceira como um livro de historinha. Não é, meu irmão. Este livro muito tem a nos ensinar, porque o intuito do movimento é fazer com que nós nos consagremos ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. E por que nos consagrar ao Imaculado Coração?
todas as vezes que a gente reza este movimento sacerdotal, nós temos o dever de sempre nos consagrar ao seu Imaculado Coração, porque é lá onde devemos morar. É lá onde Jesus morou, é o tabernáculo vivo. Então, desta forma, a gente consegue fazer com que, mesmo que por pobreza espiritual que aqueles padres tinham de falarem mal da igreja, de não terem respeito, de não servirem a Deus conforme eles prometeram no seu sacerdócio, nós, como leigos, temos o dever de rezar também. Temos o dever de colocar dentro do coração imaculado de Nossa Senhora todos os sacerdotes que a gente conhece. E por isso que ele se chama Movimento Sacerdotal Mariano. E a frase que tem no livro é: aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora. Mas aí você pode se perguntar: Flávio, então este livro só serve para os sacerdotes, mesmo que a gente reze para eles? Não, serve para nós leigos também. Serve para mim, serve para você, serve para a Natália, porque este movimento, antes de tudo, é para todos os batizados, né? E o movimento, na sua introdução, ele vem falar justamente sobre isso. Os compromissos característicos da sua espiritualidade, que são 3. A introdução nos fala: a consagração ao Imaculado Coração de Maria, a união ao Papa e à Igreja, a ele unida, e a condução dos fiéis a uma vida de entrega confiante a Nossa Senhora. Então, esses 3 pontos são os principais para a gente entender a espiritualidade deste movimento: a consagração, a união e a condução dos fiéis. Vejam que, em primeiro lugar, nós precisamos nos consagrar. Em segundo lugar, nós precisamos nos unir. E em terceiro lugar, nós precisamos nos conduzir pela confiança a Nossa Senhora. Porque é dessas 3 formas que a gente coloca dentro do coração de Nossa Senhora todo o nosso ser. Porque é na formulazinha que a gente encontra neste livro, ao final de todas as vezes que a gente reza o cenáculo, que a gente entende que é entrando no coração de Nossa Senhora que a gente vai viver o nosso batismo. E aí a gente já lembra mais uma vez da nossa consagração a Nossa Senhora, que é a renovação das promessas do batismo. Eu acho que se São Luís fosse vivo nessa época, ele com certeza entraria neste movimento sacerdotal, ele como padre. Porque não adianta, meus irmãos, a gente ter a nossa consagração pelo método de Montfort e não vivermos a nossa experiência batismal. Não termos no nosso dia a dia aquelas promessas de renunciar ao pecado e de aceitar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí, o mundo de hoje, ele parece que faz tudo ao contrário o que Deus nos manda fazer. Vivemos em um mundo muito tecnicista, muito materialista, onde a fé é colocada de lado, onde tudo aquilo que é de Deus parece que é opcional. Mas, meus irmãos, aquilo que Deus nos pede é o amor, em primeiro lugar. Mas este amor, ele se expressa de várias formas. E uma delas foi o amor que Deus expressou por Nossa Senhora. E já que Deus expressou esse amor por Nossa Senhora, nós também devemos expressar esse amor por ela. E não é pelo seu dia a dia do trabalho, não é pelos seus compromissos civis que você vai deixar de viver a sua fé. Pelo contrário, em tudo na sua vida, mesmo que seja lavando a louça, você vai colocar Nossa Senhora no meio. Você vai ter a sua fé, você vai poder participar de Deus na sua rotina. Então, viver o movimento sacerdotal mariano é viver o batismo, mas também é testemunhar a comunhão e a unidade. E aí a gente já lembra daqueles primeiros padres que o padre Stefano Gobbi rezava pela conversão deles, que nós também devemos pedir pela nossa conversão. Às vezes a gente pensa assim: eu acho isso errado da igreja. Eu não concordo com isso. Isso não é para mim. Mas será que a gente já entendeu o porquê as orientações da igreja? O porquê que nós temos que ir à missa aos domingos? Saber aquele cuidado que a igreja tem conosco, com os sacramentos, com o sinal visível de Deus. Então, dessa forma a gente vai testemunhar tudo aquilo que a gente se alimenta na Santa Missa, a gente vai
testemunhar pelo mundo, na nossa família, com os nossos amigos. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é o compromisso de conversão. Claro, a gente sabe que a gente está num processo de conversão. Eu não sou santo, Natália não é santa, nós ainda estamos caminhando para a santidade. Então todos os dias devemos pedir a conversão do nosso coração. Todos os dias devemos buscar um pouquinho a mais, trabalhar o nosso coração para viver este cenáculo de Nossa Senhora. E aí você pode se perguntar, Flávio, e por que a gente chama de cenáculo? Os cenáculos, eles podem ser trabalhados, seja individualmente, pode ser em dupla, pode ser com sua família, pode ser até na Santa Missa. Então, dessa forma, o movimento sacerdotal, ele pode ser dividido em regiões, em dioceses, em famílias, para que assim a gente consiga rezar com Nossa Senhora. Nossa Senhora é um modelo orante. E por isso ela nos ajuda a rezar este cenáculo de amor, assim como fizeram os apóstolos, naquele momento em que Nossa Senhora estava recebendo a presença do Espírito Santo com todos aqueles homens ali reunidos. Então, nós precisamos entender que o movimento ele tem algumas partes. A oração do cenáculo. Antes da gente começar o cenáculo, sempre pedir a invocação do Espírito Santo. É a premissa básica. Em segundo lugar, a oração do Santo Terço. E durante esta oração do Santo Terço, é colocado todas as intenções do Santo Padre, porque é um dos compromissos do cenáculo. É colocadas as intenções da igreja, colocadas as intenções dos bispos, de todos os padres, inclusive as nossas intenções também, para que a gente reze por eles. E durante o cenáculo também é preciso viver a consagração, aquela oração que a gente faz ao final, meditando as palavras dela. A gente também precisa viver a fraternidade. E como é que a gente faz isso? Vivendo como irmãos, né? Como a própria palavra significa, como irmãos, porque assim nós temos o mesmo pai e assim nós temos a mesma mãe. Partilhando. Quando lê a passagem do cenáculo, eu gostei muito dessa passagem, eu senti muito forte no meu coração que este versículo, que esta parte do texto falava muito para mim, que eu estou passando no momento de hoje. Então, é partilhar. É você fazer da sua vida também uma experiência para o outro, para que o outro seja ajudado pela sua vida. E por último, meus irmãos, é uma ajuda à igreja. Porque este movimento sacerdotal, ele serve para todas as pessoas, todos os batizados, sem exceção. Porque ele nos ajuda no nosso processo de santificação. Já que a escravidão de amor, a consagração à Nossa Senhora, nos torna mais íntimos de Jesus por ela, nós devemos nos consagrar também a partir desse movimento sacerdotal mariano, nossa vida, nossa alma, nossos bens interiores, tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos, porque o fim dos tempos, ele é, de certa forma, algo presente na nossa vida, nós principalmente quanto fraternidade, porque faz parte do nosso carisma, preparar as pessoas para a vinda gloriosa de nosso Senhor. E a pessoa melhor para isso é Nossa Senhora. Por isso que esse movimento sacerdotal mariano veio ser uma mão na roda, como diz o ditado, para a nossa igreja. Mas claro, isto foi só um pouco histórico daquilo que a gente pôde falar do movimento sacerdotal mariano. Mas tem muito mais coisas para a gente se aprofundar, para a gente compreender. Então, Natália, explique mais para a gente sobre este livro azul, sobre este livro de Nossa Senhora. As mensagens contidas nesse livro, ela demonstra tudo aquilo que Deus quer falar para nós. E aí as pessoas vão dizer, como que aconteceu isso? Como que ele escreveu essas mensagens? A partir de um fenômeno espiritual conhecido por locução interior. Ele não é bem explicado dentro da teologia da igreja, mas é possível compreender porque alguns santos escreveram sobre isso ou disseram sobre isso. É preciso que você entenda que não houve este padre, ele não conseguiu ver a Nossa Senhora, nem muito menos ver a Jesus, nem muito menos ver a um anjo.
ele não conseguiu ter contato com um ser celestial. Não houve isso. Houve uma experiência de comunicação com Deus, com Nossa Senhora. É preciso dizer também que, através dessa comunicação, é feita pela oração. Né? É preciso lembrar que a oração ela não é um monólogo em que eu falo somente e não escuto a Deus. Apesar de muitas pessoas fazerem isso. Chegar diante do Santíssimo, diante de uma imagem de Nossa Senhora e somente falar e não ouvir. O fenômeno da locução interior é justamente o oposto disso. É você dar ouvido, emprestar o seu ouvido a Deus, emprestar o seu ouvido a Nossa Senhora. Então, se diz dentro da igreja que a locução interior é o processo de você escutar a Deus e, através das suas palavras, da sua maneira de falar, escrever esta vontade de Deus. Aquilo que Deus quer comunicar àquelas pessoas. É por causa disso que muito se é criticado este livro, muito se foi criticado esse livro, e ainda é, por muitos críticos, né? Isso por quê? Porque como eu vou saber que essa pessoa não falou aquilo que ele tinha vontade de fazer? Ou aquilo que ele tinha vontade de dizer? Como dizer que tudo aquilo que ele escreve é de fato vontade de Deus, é aquilo que Deus quer nos comunicar? E aí é muito fácil você perceber estas maneiras. Por quê? Através desse livro nós podemos ver que esse livro ele é escrito de uma maneira não lógica. Se você for abrir esse livro, não tem como você ver capítulos. Não há capítulos nesse livro. São mensagens em que Nossa Senhora, aos poucos, vai externando a sua vontade. Vai externando o sentimento de Deus. Vai externando aquilo que ela, de fato, vivencia. O que ela, de fato, deseja que cada um consagrado vivencie na sua vida. Então, não tem como dizer que a nossa mente não seria capaz de escrever logicamente todas essas mensagens. Porque não há logicidade neste livro. Não há um conteúdo que tem progressão literal. Não existe isso. Aos poucos, você lê uma mensagem, quando você vai ler a próxima mensagem vai falar sobre outra coisa totalmente diferente. Natália, às vezes é até difícil para uma pessoa que está começando a caminhada, quando lê alguma mensagem do livro, tentar entender, né? Sempre procurar, mas por que Nossa Senhora falou do Arcanjo Miguel? Não, mas na mensagem anterior ela não falava nada sobre isso. Então, às vezes, as pessoas quando entram de primeira assim, não sempre querem uma ordem cronológica, sempre querem seguir alguns passos, mas é diferente, né? As mensagens de Nossa Senhora muitas vezes é colocada de forma bem pontual nas mensagens. Exatamente, não tem progressão. Então não tem como você dizer que isso foi feito pela mente humana. Não há como você explicar isto em um processo de comunicação e somente dizer que aquilo dali são mensagens humanas. Claro, obviamente que a maneira com que Deus fala conosco não é a mesma maneira com que eu falo com Flávio. Então, é muito natural que nesse processo de locução interior, a mensagem que se recebe de Deus não é comunicada da mesma forma. É como aquele joguinho que a gente normalmente joga, telefone sem fio. Eu recebo a comunicação e expresso de outra forma aquela comunicação. Porque aquela comunicação é expressa agora por uma pessoa. Então, é a sua escrita, a sua maneira de externar aquela coisa. Vocês estão entendendo? Então, não tem como dizer que isso é um processo de fato, pensamento humano sendo externado. Certo? Então, por isso, muitas vezes foi criticado, houve críticas a esse livro. E muitos se pensavam, não tem como dizer que esse livro, de fato, é obra divina, é obra de Deus. Mas aí a gente percebe, a partir dessa falta de lógica, dessa falta de progressão no livro, certo? Então, por isso mesmo, por essa razão que não existem capítulos,
é muito necessário que você compreenda a maneira de como se ler este livro. Não é um livro para você dizer, eu vou abrir o livro agora, começar na mensagem do dia 26 de dezembro e depois já vou para a mensagem do dia 31 de dezembro. Não, não é assim. Porque não é um livro para se ler mensagem a mensagem. É um livro para se ler em oração. Então, é um livro para se ler aquela mensagem que Deus escolhe para aquele momento. Existem muitas pessoas que até têm um hábito de dizer assim, Deus toca no coração da pessoa que deve abrir o livro. Então, se nós estamos em um cenáculo, se nós estamos ali em oração, como os próprios discípulos fizeram, se nós estamos fazendo aquilo mesmo que Nossa Senhora fez um dia, então, Nossa Senhora vai tocar o coração de uma dessas pessoas para que abra o livro. Então, não é algo que eu vou simplesmente chegar, sentar, abrir o livro, ou então escolher uma data e abrir. Muitas vezes Nossa Senhora até diz a página em que deve ser aberta o livro. Então, não é um livro para se ler de uma forma qualquer. Assim como a Bíblia não é um livro para se ler de uma forma qualquer. A própria introdução do livro, ele deixa alguns questionamentos. Será que eu posso dizer que isso de fato é um livro? Porque entenda, se são feitas mensagens, dá a entender que são cartas, certo? Dá a entender que são maneiras de se externar algo. Então, como dizer que isso seria um livro? Seriam mensagens? E aí a gente fica nos questionamentos. Mas isso não é muito interessante para a gente se questionar se de fato isso seria um livro, se seria uma carta, se seria um conjunto de cartas, de mensagens. Isso não é muito interessante. O que de fato é interessante é ver o quanto que este livro tem hoje força para a gente. É arma para os fins dos tempos. Eita, que dificuldade. Os fins dos tempos. De fato, esse livro nos mostra muitas coisas que nos últimos tempos estamos vivenciando. E Nossa Senhora é tão clara que, ao ler as mensagens, muitas vezes os nossos corações se derramam, né? Se derrama na gratidão daquilo que ela nos fala, da sua misericórdia em nos comunicar tantas coisas belas e tantas coisas que, de fato, o nosso coração e os nossos olhos muitas vezes se fecham, né? E falando um pouco sobre aquilo que Fábio falava, que era de fato os compromissos que caracterizavam esse livro, né? Eu consegui identificar algumas coisas que eu queria partilhar com vocês, né? Sobre esse processo de união com o Papa e união da Igreja, né? Eu lembrava muito dos tempos em que a gente viveu agora o Jubileu da Misericórdia, né? E eu lembrava disso por quê? Porque neste livro, na introdução, ele fala justamente que nós estamos vivendo um processo dos últimos tempos. E nesse processo dos últimos tempos, a igreja se encontra desunida, né? A igreja se encontra em um processo de fragmentação. Parece que nós não vivemos uma igreja católica que de fato significa universal. Parece que a gente vive em cada polo um jeito, uma maneira de lidar. A gente vive um processo cada vez mais de desunião do clero. A gente vive cada vez mais um processo de desunião da igreja. E aí o Jubileu da Misericórdia justamente pedia o quê? A graça de perdoar o irmão. A graça de perdoar os erros passados da igreja. A graça de perdoar aquilo que se passou. E é justamente isso que esse movimento sacerdotal ele propõe, ele deseja a cada um de nós incentivar esse processo de união da igreja. E o outro, conduzir os fiéis a uma vida de entrega confiante em Nossa Senhora. E aí eu lembrava do convite que houve no ano passado, que foi o ano do laicato, né? O ano em que se convidava para que os fiéis participassem das coisas da igreja, que se participasse de fato de tudo aquilo que Deus queria para nós, de tudo aquilo que era desejado por Deus. Um
processo de conversão interior, né? Então, tudo isso realmente nos mostra que este livro é um livro que é de fato arma para nós e que nós não podemos deixar que essa arma saia de nós, né? Então, é muito preciso que você saiba como que eu consigo ter este livro em minha casa, né? E utilizá-lo, né? Já que muitas vezes as pessoas olham, vem nas livrarias, inclusive é até difícil de se encontrar. Exatamente. Né? Mas, meu irmão, quando você vir este livro em algum local para vender, não tenha medo de comprar. Não tenha medo, porque até no próprio livro fala a dificuldade dos irmãos de encontrar. Existem alguns telefones, mas muitas vezes desatualizados. Mas, como tudo na nossa vida, quando é conseguido de uma forma muito difícil, a gente dá muito valor. Então, se você tiver um livro desse, não desperdice-o em sua casa, né? Já que você é um soldado, tenha essa arma para o combate espiritual da sua vida. Porque este livro, Nossa Senhora promete, né? Ela faz as 4 promessas às famílias que rezam o cenáculo. A bênção no casal, a salvação das almas dos filhos, o cuidado nas necessidades materiais e espirituais. E, durante o perigo do castigo, promete proteger a família com o seu manto contra todos os males. Então vejam, meus irmãos, que o cenáculo, o movimento sacerdotal mariano, ele serve para nos elevar, serve para nós crescermos. Porque muitas vezes no início você pode até desacreditar desse cenáculo. Você pode dizer, isso daqui não foi Nossa Senhora que disse, não. Eu não acredito nisso, não. E Nossa Senhora de fato, mas eu não acredito que ela apareceu, não. Mas a cada vez que você vai lendo, a cada vez que você vai rezando, meditando, você vai vendo o quanto é importante este livro, estas cartas, essas mensagens, a vida que Nossa Senhora quer mudar no seu projeto de conversão. Então, meus irmãos, sigam em frente, rezem com este cenáculo, convido a vocês. Existem manuais de como você fazer o cenáculo, uma forma muito fácil, onde na oração do Santo Terço, principalmente estes papeizinhos aqui, vão falar muito como se faz o cenáculo, né? Peça orientação a alguém, pode até voltar a este programa para você assistir novamente, para entender como fazer o cenáculo. E dessa forma você seguir cada vez mais próximo de Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Então, meus irmãos, caso vocês queiram mais informações, podem entrar no nosso site www.discípulosdamãededeus.com.br, assim também como rezar o cenáculo nos nossos grupos de consagração, nas nossas formações, nas nossas casas de missão, aonde você encontrar a gente. Então, fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora e cheirinhos!